Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Eu quero ler com você o versículo 1, o 2 e o 3. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Vocês encontraram? Sim? Amém? A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Até aqui por enquanto, mas pode deixar a sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar para o texto, mas eu quero orar com você. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor, nós queremos agradecer pelo presente que é nós podermos abrir o nosso coração diante da sua palavra aqui hoje. Nós pedimos ao seu Espírito para que possa despertar o nosso coração, despertar a nossa mente, abrir os nossos ouvidos, remover as distrações do nosso meio nessa hora, para que nós possamos receber a semente da palavra de Deus dentro do nosso coração. Jesus, que nós continuemos sendo moldados, transformados pela palavra de Deus, não pela palavra dos homens, mas pela palavra de Deus, que é poderosa para continuar salvando a nossa alma, em nome de Jesus. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Meus irmãos, quero falar com vocês hoje à noite sobre coragem para terminar a corrida. Amém? Coragem para terminar a corrida. Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas no ano de 2004, quando aconteceram as Olimpíadas lá em Atenas, na Grécia, a gente tinha um atleta representando o nosso país, né, no atletismo, na maratona. E o nome dele era Vanderlei Cordeiro de Lima. Quem lembra dele? Ele estava correndo, né, competindo na final da maratona dos 41 km. Só que quando chegou quase no final da prova, lá nos 35 km, um padre holandês saiu do meio da multidão, saiu do meio do público que estava assistindo a corrida, né? Foi para cima do Vanderlei e tirou ele da pista. Vocês lembram disso, sim ou não? Então, muito provavelmente naquele dia, né, ele iria vencer a corrida. Mas ele não venceu a corrida porque alguém empurrou ele para fora. Quando ele foi empurrado, ele estava em terceiro lugar. E aí, meus irmãos, o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele ficou conhecido no mundo todo, não só pelo ataque que ele sofreu naquele dia, mas principalmente por quê? Porque ele voltou para a pista de corrida e ele continuou correndo, né? Ele chegou em terceiro, ele estava em primeiro e ele chegou em terceiro porque ele foi empurrado, mas ele se tornou famoso por quê? Porque ele não parou de correr. Meus irmãos, o autor da carta de Hebreus, que a gente não sabe quem é, se foi Paulo, se foi Barnabé, se foi Apolo, nós não conhecemos o autor, ele está escrevendo para uma igreja que está debaixo de perseguição. Então, essa igreja, porque está sendo perseguida, essa igreja está se afastando do evangelho de Deus. Essa igreja, porque está sendo perseguida, ela está andando pela vida distraída com as coisas de Deus. Essa igreja, porque está sendo perseguida, ela está parando de frequentar as reuniões e frequentar os cultos. É por isso que lá em Hebreus, também mais para o fim do livro, né, a gente vê escrito, olha, não deixem de congregar. Não deixem de ir para a igreja, ainda mais agora que vocês sabem que o dia do Senhor, né, que o dia do retorno de Jesus está se aproximando. Não deixem de ir para a igreja. E, meus irmãos, essas pessoas também estavam sendo tentadas, né, esses cristãos, a retornar para o judaísmo. Eles queriam misturar o cristianismo com o sacrifício de animais. Eles queriam misturar o cristianismo com os dias santos. E é por isso que o autor de Hebreus vai dizer tantas vezes, olha, Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que a lei. Jesus é maior que o tabernáculo. Jesus é maior do que os sacrifícios. E vocês agora receberam Cristo, não em qualquer lugar. Vocês receberam Cristo dentro do coração de vocês.
Mas agora que vocês receberam Jesus, ele colocou vocês numa corrida. Agora que vocês conhecem a Deus, Deus colocou vocês numa maratona. E agora, meus irmãos, o autor de Hebreus está nos contando de que maneira a gente tem que correr essa corrida até a eternidade. De que maneira eu e você vamos conseguir sair vitoriosos dessa corrida aonde o Senhor nos colocou. Só que aí, gente, o texto já começa com boas notícias para nós, porque o versículo 1 está nos contando que eu e você, nós não estamos correndo sozinhos. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem do que, gente? Testemunhas. Ou seja, nós não estamos correndo a corrida da fé sozinhos. Porque, meus irmãos, no capítulo 11, o autor de Hebreus apresentou para a gente a galeria dos heróis da fé. Ele falou sobre Noé, sobre Abraão, sobre Abel. E agora ele está dizendo, olha, enquanto vocês correm, ao redor de vocês está essa grande nuvem de testemunhas que é formada pelos heróis da fé. Só que aqui, meus irmãos, Pedro, o que o autor de Hebreus está dizendo então? Que enquanto nós corremos a corrida da fé, a nuvem de testemunhas está gritando o nosso nome, né? Pedro, Pedro. Não é esse o sentido do texto, meus irmãos. Ele não está querendo dizer que os heróis da fé estão torcendo pela gente, né? Que eles são os nossos líderes de torcida. Mas, meus irmãos, a vida dos heróis da fé se torna para a gente agora um testemunho. Para onde é que nós podemos olhar enquanto nós corremos a nossa corrida? Nós podemos olhar para os heróis da fé. Quando nós desanimamos, né, na nossa jornada, para quem que nós podemos olhar além de Cristo, né, que é o nosso alvo? Nós podemos olhar para os heróis da fé. Porque, meus irmãos, as histórias do Antigo Testamento, elas não existem na Bíblia somente para poder nos distrair ou nos entreter, sim ou não? Quando nós precisamos, meus irmãos, lidar com algumas situações, nós podemos olhar para a vida dos heróis da fé e ser encorajados pela vida desses homens e dessas mulheres. Pedro, eu estou passando por um problema muito difícil dentro da minha família. A minha relação com os meus familiares não anda nada bem. Quando eu olho para a história de José, como é que José lidou com a relação familiar dele? E aí, lembrando, os irmãos de José venderam ele como um escravo. E eu quero acreditar que os seus parentes não estão querendo te vender como escravo por aí. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, para a história de José, então quais são as lições que a gente tira, por exemplo, de um conflito familiar? Pedro, lá no meu trabalho eu tenho que liderar um grupo de pessoas, só que o grupo de pessoas que eu lidero parece o povo de Israel no deserto, eles só reclamam. Tá, mas aí quando você olha para a vida de Moisés, como é que Moisés lidou com um grupo de pessoas que só reclamava? O que é que ele fez com essas pessoas? Então, meus irmãos, não é nem tanto sobre o que os heróis da fé estão vendo na gente, mas é sobre o que nós podemos ver nos heróis da fé. O que é que nós podemos aprender com esses homens e com essas mulheres que já terminaram a corrida? Pedro, eu quero correr a corrida até a eternidade de maneira vitoriosa. Eu quero correr a corrida da fé de uma maneira que eu consiga agradar ao Senhor. Eu posso olhar para essa grande nuvem de testemunhos. Só que, meus irmãos, muito mais do que aprender algumas lições com esses homens e com essas mulheres, meus irmãos, se eu e você olharmos com atenção para a vida dos heróis da fé, a gente vai perceber que nós estamos em um lugar muito mais confortável do que eles estavam. Eu e você estamos em um lugar muito mais confortável do que os heróis da fé estavam. Porque, meus irmãos, o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13, que ele vai dizer? Que todos os heróis da fé morreram na fé, sem contemplar com os seus próprios olhos a promessa. E qual é, meus irmãos, a promessa? Cristo. Nenhum dos heróis da fé viu Cristo com seus próprios olhos. Pedro, mas espera aí, eu também nunca vi Cristo com os meus próprios olhos. Você nunca viu Cristo com os seus próprios olhos, mas aí no seu colo, aí na sua mão, você tem um livro inteiro que te conta a história de Deus. E, meus irmãos, os heróis da fé não tinham isso.
Eles perseveraram em fé porque eles estavam crendo no Jesus que ainda iria aparecer. E nós hoje cremos no Jesus que já apareceu. Quando eu leio a minha Bíblia, eu consigo descobrir como Jesus é. Quando eu leio a minha Bíblia, eu consigo descobrir o que é que Deus espera de mim. E aí, meus irmãos, como se não bastasse, quando eu olho para a minha vida hoje, quando eu respondo ao convite de Deus, meus irmãos, o Espírito de Deus passa a morar dentro de você. E, de novo, os heróis da fé, gente, não tinham isso. Eles correram a corrida praticamente às cegas, praticamente no escuro. Eles sabiam para onde estavam indo, mas eles não tinham, por exemplo, o Espírito Santo de Deus morando dentro deles. E, meus irmãos, nós temos isso. Então, muito mais do que aprender com os heróis da fé, é entender que nós podemos correr, nós podemos nos esforçar tanto quanto eles. Porque, gente, nós estamos em um lugar muito mais confortável do que eles tiveram. Nós já sabemos agora que Cristo veio. Nós sabemos como Cristo é. Nós sabemos qual é o caráter do nosso Senhor. O Espírito de Deus, todos os dias, está nos guiando enquanto nós corremos. E aí, meus irmãos, a pergunta, que o texto já propõe para a gente logo no começo é: se nós estamos num lugar muito mais confortável do que os heróis da fé estavam, por que é que nós não estamos correndo com a mesma intensidade? Por que é que nós não estamos correndo com o mesmo compromisso? Por que é que nós não estamos correndo com a mesma força que esses homens e essas mulheres correram? Meus irmãos, se sem ter o Espírito Santo morando dentro deles, eles fizeram coisas inimagináveis, por que é que eu e você não estamos correndo com o mesmo compromisso que eles correram? Talvez porque a gente esteja ignorando, o conselho que vem agora depois da vírgula. Então, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então, olha, o autor de Hebreus dizendo: agora vocês sabem, quando vocês respondem a Cristo, vocês são colocados dentro de uma corrida. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Mas agora, de que maneira vocês precisam correr essa corrida? Primeiro, olhando para essa grande nuvem de testemunhas. Segundo, se livrando de todo o pecado e se livrando de todo o peso. Meus irmãos, todo dia 31 de dezembro, na virada do ano, geralmente na parte da tarde, passa lá na nossa televisão a corrida de São Silvestre. Quem já assistiu a São Silvestre alguma vez na vida? Nem que seja um pedaço. E aí, meus irmãos, na São Silvestre, todo começo de corrida, quando as pessoas estão lá antes da largada acontecer, a gente começa a perceber alguns personagens tradicionais na São Silvestre, que são as pessoas que estão fantasiadas. Então, todo ano tem lá alguém vestido de Mickey, tem alguém, tem o pessoal fantasiado, com os personagens da carreta Furacão, tem pai levando o filho no ombro, tem esposo levando a esposa no ombro, e aí é dada a largada e todo esse povo se mistura com os corredores profissionais. Então tem corredor profissional, tem gente fantasiada, tem criança, tem idoso, tem adolescente. Só que, meus irmãos, comece a reparar no final da São Silvestre, não tanto no começo, mas no final da corrida. Meus irmãos, as pessoas que geralmente correm a São Silvestre fantasiadas, ou as pessoas que geralmente correm a São Silvestre carregando outras pessoas, esses corredores não chegam no final da corrida. Porque imagina comigo você correr metade de São Paulo com uma cabeça de Mickey gigantesca naquele calor de dezembro que faz no Brasil. Imagina você correr metade de São Paulo carregando a sua esposa ou então o seu filho nos ombros. Meus irmãos, essas pessoas não ganham a São Silvestre. Essas pessoas não chegam no final da corrida. Pedro, quem é que ganha a São Silvestre todo ano? Os meus primos quenianos, que estão com a bermuda certa, a camisa certa, o tênis certo e são magros, Eles são isso aqui. Todo ano, gente, esse ano passado foi a mesma coisa. Os 3 primeiros colocados
foram homens e mulheres do Quênia, que treinam o ano inteiro. Então, meus irmãos, correr uma corrida com peso, correr uma corrida levando, algo que nos atrapalha, vai nos impedir, talvez, de completar a corrida. E aí o autor de Hebreus, quando ele escreve não só para aquelas pessoas, mas ele escreve também para nós hoje, ele não está deixando a gente no escuro sobre isso, ele está sendo muito claro. Olha, agora que vocês sabem que existe uma corrida, vocês estão indo até a eternidade, se livrem do pecado, mas se livrem também do peso. Porque, meus irmãos, aquilo que é pecado, é muito fácil, ou pelo menos deveria ser muito fácil, a gente entender o que é pecado e o que não é pecado. Porque, gente, a Bíblia nos conta o que é pecado e o que não é pecado. Sim ou não, gente? Só que, meus irmãos, perceba que ele não está falando aqui somente sobre pecado. Ele também está falando sobre peso. Pedro, o pecado, ele é um peso, ele me atrapalha? Sim, mas ele não é o único peso. O pecado é um peso, mas ele não é o único. Meus irmãos, existem coisas na nossa vida que não são pecado, só que são peso. Existem coisas no nosso cotidiano, na nossa vida, que a Bíblia não diz expressamente, não faça. Só que essas coisas, ainda que não sejam pecado, elas são peso. Está dando para entender, gente? Todo pecado é um peso. Só que existem muitas coisas que não são pecado, mas não deixam de ser peso. Porque, meus irmãos, nós que estamos correndo essa corrida, nós que estamos, focados, nós que desejamos chegar até a eternidade, não é só porque alguma coisa não é pecado que a gente deveria derramar a nossa vida diante disso. A pergunta que um cristão faz ao olhar para a sua própria vida, para a sua rotina, qual deveria ser o nosso questionamento? Isso não é pecado, mas será que isso é o que eu deveria estar fazendo nesse momento da minha vida? Meus irmãos, assistir 30 episódios de uma série no dia é pecado? Sim ou não, gente? Não. Mas, de novo, não é porque não é pecado que não pode ser peso. E eu não estou aqui, meus irmãos, fazendo uma defesa para todo mundo cancelar a Netflix e nunca mais assistir uma série. Mas a pergunta para nós, meus irmãos, não é pecado, mas é o que eu deveria estar fazendo nesse momento da minha vida. Não é pecado, mas é o que eu deveria estar investindo o meu tempo. Não é pecado, mas eu deveria derramar a minha vida em cima disso, ainda que não seja pecado. Meus irmãos, quanto mais nós demorarmos para nos livrar do nosso pecado e para nos livrar do nosso peso, mais difícil a corrida vai se tornar. Pedro, a corrida está muito difícil. Pedro, a corrida está muito pesada. Tá, mas experimenta correr a São Silvestre, 41 quilômetros, com uma mochila cheia de tijolo nas costas. Gente, vai ser fácil ou vai ser difícil? Vai ser difícil. Agora experimenta treinar o ano todo. Experimenta agora treinar a vida toda. Comprar o tênis certo, a roupa certa e correr a São Silvestre. Gente, vai ser fácil ou vai ser difícil? Vai ser fácil. Não quer dizer que não vai cansar. Não quer dizer que talvez não vá doer. Não quer dizer que talvez não dê uma cãibra lá nos 20 km. Mas você vai conseguir completar a corrida. Só que, meus irmãos, com todo esse peso que nós talvez estamos tentando levar conosco para a eternidade, a corrida vai se tornar insuportável. Vai ser semelhante, meus irmãos, a nós tentarmos correr a São Silvestre cheios de tijolo nas costas. Meus irmãos, correr em direção a Cristo com os nossos traumas, as nossas culpas, as nossas decepções, o nosso coração duro muitas vezes, a nossa língua maledicente muitas vezes, fofoqueira, o nosso dedo muitas vezes pronto para poder apontar o outro e acusar o outro. Meus irmãos, tudo isso vai pesando a corrida. Tudo isso vai tornando a nossa jornada insuportável.
Não gastar tempo com Deus, não ler a nossa Bíblia, negligenciar as disciplinas espirituais, negligenciar o culto, negligenciar a comunhão, não submeter o nosso coração a ninguém, achar que nós estamos sempre certos. Meus irmãos, tudo isso vai pesando a nossa corrida. Pedro, é impossível seguir a Cristo. Meus irmãos, pessoas seguiram a Cristo sem saber como Cristo era. Pedro, é impossível seguir Jesus. Meus irmãos, pessoas deram a vida por Jesus sem saber o ano que Jesus nasceu. E hoje nós sabemos de todas essas coisas, só que parece que ainda para nós está muito difícil. Talvez porque a gente ainda não se livrou do pecado e a gente ainda não se livrou do peso. Vocês estão felizes ainda, gente? Meus irmãos, eu e você, nós não temos mãos suficiente para carregar todas essas coisas que nós queremos carregar. A gente não tem braço o suficiente para carregar todas essas coisas que nós estamos querendo carregar com a gente para a eternidade. Meus irmãos, o chamado do povo de Deus é ser como Abraão. E Abraão foi um peregrino. Quando nós lemos, meus irmãos, a história de Abraão, ele teve muito dinheiro. E, meus irmãos, no tempo em que Abraão viveu, quem tinha muito dinheiro não morava em tenda, não morava em barraca. Só que Abraão construiu uma tenda. Abraão construiu uma barraca. Sendo que, naquela época, quem tinha muito dinheiro construía uma fortaleza, construía castelo. Pedro, mas por que então que Abraão, tendo tanto dinheiro, armou uma tenda e não construiu um castelo? Porque, meus irmãos, no dia seguinte, o mesmo Deus que falou lá em Gênesis 12, poderia falar de novo: Abraão, sai da sua terra de novo. Agora eu vou te mostrar um outro lugar. E, meus irmãos, como é que você desmonta um castelo e põe nas costas? Como é que você desmonta uma fortaleza e põe a fortaleza na mochila? Agora, meus irmãos, quem constrói tenda é só tirar as estacas do chão, dobrar o pano, botar na mochila e obedecer a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós construímos a nossa vida em cima de uma estrutura muito pesada. E aí, talvez, nesse ano que é o ano do renovo, Deus está insistindo com você: sai da onde você está. Sai desse namoro que está te levando para o inferno. Sai dessa amizade que só te faz pecar. Sai desse grupo de WhatsApp com seus amigos de trabalho, onde só tem pornografia. Só que a gente, meus irmãos, construiu a nossa vida em cima dessas coisas. E aí fica difícil destruir um castelo e colocar na mochila. Então, meus irmãos, eu e você, nós fomos convidados pelo Senhor a sermos peregrinos. E, gente, peregrino não constrói castelo, peregrino sobe tenda. E aí, quando Deus desce e fala, sai, a gente sai. Por quê, meus irmãos? Não pesa, não atrapalha, não é um estorvo. Então, agora que vocês sabem que existe uma corrida, né? Olhem para essa nuvem de testemunhas, mas também se livrem de todo o pecado e de todo o peso. E aí, meus irmãos, a boa notícia é: Pedro, como é que eu consigo me livrar do meu pecado e do meu peso? Com Cristo. Mateus 11, 28, o próprio Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Eu vou trocar o peso de vocês pelo meu peso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus irmãos, Deus não está esperando que a gente faça isso sozinho, mas Deus também está esperando que a gente vá até Ele, para se livrar do nosso pecado e se livrar do nosso peso. Meus irmãos, não é impossível seguir ao Senhor. Não estou dizendo também que é 100% fácil. Eu falo isso aqui sempre: a vida do crente não é um morango. Amém ou não amém, gente? Só que, meus irmãos, não deveria ser tão impossível. Só que quanto mais peso a gente coloca
sobre os nossos ombros peso que o Senhor não está pedindo para a gente carregar, mais difícil vai ficando. Então, meus irmãos, quanto antes você for até Cristo para trocar o seu fardo com o dele, melhor vai ser. Por quê? O texto continua, né? Então, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, quanto antes nós formos até Cristo, para Cristo remover o nosso peso, melhor vai ser, porque, gente, essa corrida que nós fomos colocados é uma corrida de gente perseverante. Olha, não apenas se livrem do peso e do pecado, mas corram com perseverança. Meus irmãos, a jornada que Jesus nos convidou para correr junto com Ele não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma corrida de 41 km. Meus irmãos, a vida com Deus não é uma prova de 100 metros rasos, que alguém dá um tiro, você corre, acabou. Não, meus irmãos, a vida com Deus se parece muito mais com a São Silvestre no final do ano. São 41 quilômetros. É uma vida inteira correndo ao lado de Jesus. Só que, meus irmãos, não apenas correndo, mas correndo de maneira perseverante. Porque é que o Vanderlei Cordeiro de Lima, né, se tornou conhecido no mundo todo. Porque ele foi empurrado também, mas porque ele foi, mesmo tendo sido empurrado, ele não desistiu de correr. Então, meus irmãos, a nossa corrida até a eternidade tem que ser uma corrida perseverante. E, de novo, a gente não vai conseguir correr com perseverança se nós tivermos muitas coisas em cima da gente. Mas se a gente se livra do peso, se a gente se livra do pecado, a gente consegue perseverar até o fim. Pedro, de que maneira a gente consegue perseverar até o fim? Da mesma maneira que os heróis da fé perseveraram. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Meus irmãos, como é que nós vamos correr uma corrida por fé até a eternidade, sem desanimar, sem desistir, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus? Meus irmãos, foi dessa forma que os heróis da fé correram. E porque eles correram dessa forma, só por isso foi que eles não desistiram. E o que o autor de Hebreus está dizendo aqui para nós é, gente, não tem como vocês correrem olhando para duas direções. Meus irmãos, não tem como vocês correrem olhando para dois lugares ao mesmo tempo. Vocês precisam olhar fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Meus irmãos, se a gente for ali para o lago, agora depois do culto, começar a correr em volta do lago, mas a gente começar a se distrair com o que está à nossa volta, certamente uma hora ou outra, ou a gente vai tropeçar, ou a gente vai cair, ou a gente vai dar de cara num poste. Sim ou não, gente? E o autor de Hebreus está nos dizendo exatamente isso. Não tem como vocês correrem a corrida da fé distraídos, olhando para várias direções. Vocês precisam fixar os olhos de vocês em Cristo e correr olhando para Ele. Porque, meus irmãos, a linha de chegada é Cristo. Gente, a linha de chegada na corrida da fé não mudou. E eu sei que hoje em dia, né, a gente entra no Instagram, por exemplo, e a gente vê, né, muitas pessoas nos dizendo que a linha de chegada está em qualquer outro lugar que não seja Cristo. Muitas vezes dentro da igreja. Não, Pedro, veja bem, a linha de chegada, a vitória de todo crente é ter um carro do ano. Não, Pedro, veja bem, a vitória de todo cristão é se livrar, é se vingar dos seus inimigos, como fez o povo do Antigo Testamento. Só que, meus irmãos, a linha de chegada continua sendo Cristo.
Qual é a recompensa que eu e você vamos receber no final da corrida? Cristo, meus irmãos. A linha de chegada não mudou e por isso nós precisamos olhar fixamente. Nós precisamos ter um olhar firme no autor e no consumador da fé, que é Cristo. Meus irmãos, se nós estivermos correndo essa corrida distraídos, talvez também a gente não chegue no final dela. Mas, de novo, aqueles que vieram antes de nós, como é que eles correram a corrida? Eles correram olhando para Jesus. E, meus irmãos, eu já falei isso aqui algumas outras vezes. A guerra dos nossos dias é uma guerra pelos nossos olhos. A batalha dos nossos dias é uma batalha pela sua atenção. Meus irmãos, o que é o Instagram? O Instagram é um leilão de atenção. Quem conseguir prender a sua atenção por mais tempo, te ganhou. E aí você compra, aí você vende, aí você curte, você compartilha, você comenta, você dá a vida por aquilo. Por quê? Os seus olhos foram capturados. A sua atenção foi capturada. Mas então, meus irmãos, como não seria então se os nossos olhos nesses dias fossem capturados por Cristo? Como não seria, meus irmãos, se nesses dias a nossa atenção fosse capturada pelo Filho de Deus e nós olhássemos firmemente, fixamente para Ele? E aí o texto continua, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Meus irmãos, a cruz de Cristo é o maior sofrimento da história. Nunca nenhum ser humano sofreu ou vai sofrer mais do que Cristo sofreu naquele dia, naquela cruz. E de novo, a igreja para quem o autor de Hebreus escreveu, eles estavam sendo duramente perseguidos. Mas qual é o conselho do autor de Hebreus agora para aquela igreja? Quando vocês pensarem em desistir, olhem para Cristo. Quando vocês pensarem que as provas de vocês, que as dificuldades de vocês são muito grandes e vão talvez esmagar vocês, olhem para Cristo. Porque Cristo, diante da maior luta que ele teve que enfrentar, ele olhou para a alegria que lhe estava proposta. E, meus irmãos, existe também uma alegria proposta para nós em Jesus. Meus irmãos, naquele dia, quando nós chegarmos na eternidade, nós olharmos nos olhos de Cristo, a gente vai perceber, talvez, finalmente, que tudo que nós enfrentamos aqui foi muito pequeno, se comparado àquilo que nós iremos receber no momento em que nós pudermos amar a Deus 100%, sem o impedimento do pecado no mundo. Naquele dia o nosso coração vai perceber, olha, eu deveria talvez até ter me rendido mais a Deus. Olha, eu poderia ter feito mais para Deus, porque chegando nesse momento agora, valeu tanto a pena, que talvez eu pudesse ter feito mais. Só que para isso, meus irmãos, nós precisamos colocar sempre em perspectiva, diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, a cruz de Cristo. E o autor vai dizer, esse mesmo Jesus não se importou com a vergonha. Porque, meus irmãos, na época em que essa carta foi escrita, quando as pessoas corriam nas competições, as pessoas corriam sem roupa. Pedro, para quê? Para que nada atrapalhasse aquelas pessoas de correr. Só que, meus irmãos, quando Cristo foi levado para a cruz, ele também foi levado para a cruz sem roupa. Eu sei que geralmente a gente vê algumas representações, né? E Cristo tem aquele paninho cobrindo aqui a frente, né, pastor Edson? Só que, meus irmãos, Cristo foi para a cruz inteiramente nu. Cristo experimentou o que é vergonha em todos os sentidos da palavra.
E Pedro, por que é que Cristo fez isso? Porque existia uma alegria que estava proposta para ele. E porque essa alegria estava proposta, porque ele se lembrava disso, ele suportou a cruz. Pedro, como é que a gente vai suportar, né, os nossos pesos e as nossas dificuldades? Meus irmãos, nos lembrando que existe também para nós uma recompensa. Existe para nós uma alegria. E é por isso, meus irmãos, que cantar Maranata não pode ser só no nosso meio uma moda. Eu sei que ultimamente, não só a nossa igreja, mas acho que todas as igrejas, né, têm cantado muito sobre a volta de Jesus, né? Maranata, a hora vem. Meus irmãos, isso é lindo, nós temos que cantar sobre isso. Mas, meus irmãos, não pode ser uma moda passageira. Porque o que é que vai nos dar força para correr? É entender que o Senhor está vindo. O que é que não vai deixar com que a gente desanime no meio da corrida? Meus irmãos, é lembrar que o Senhor está vindo e que existe uma recompensa para todo aquele que não desistir. Então, corram a corrida que está proposta para vocês com perseverança. E aí, para a gente terminar, versículo 3, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Meus irmãos, se o ano está começando agora, né? Porque existe aquela crença de que o ano só começa depois do carnaval. Não sei o seu ano, mas o meu já começou faz tempo, né? A gente está trabalhando já há muito tempo, sim ou não, gente? Né? Mas, meus irmãos, o ano ele está praticamente no início ainda, é o segundo mês do ano. Só que, meus irmãos, se nós corrermos a corrida da fé durante esse ano, olhando para a gente, ou olhando para os outros, a gente vai chegar lá em dezembro totalmente frustrado. A gente vai chegar em dezembro totalmente decepcionado. Mas qual é a orientação do autor de Hebreus? Pensem em Cristo. Pensem na pessoa que suportou a oposição dos pecadores. Meus irmãos, Jesus estava sendo afrontado, né, pelos mesmos pecadores que ele estava dando a vida. Sim ou não, gente? Os mesmos pecadores que estavam afrontando Cristo eram os mesmos pecadores pelos quais ele estava dando a vida naquela cruz. E ele suportou a oposição dos pecadores. Então, se nós nos lembrarmos da obediência de Cristo, se nós olharmos para Cristo, se nós corrermos, meus irmãos, com Cristo, nós não iremos desanimar. Nós não iremos, meus irmãos, parar de correr. E quando eu digo aqui parar de correr, eu não estou falando para você nunca mais, durante esse ano, descansar. Pedro, eu vou correr então, eu vou fazer para Deus até eu não suportar mais. Não, a sua depressão, o seu burnout, o seu esgotamento, Deus não quer essas coisas. Deus ele quer que você viva. Sim ou não, gente? Mas o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é que nós não vamos desanimar da nossa fé. A gente não vai se trancar dentro da igreja e fazer até alguém de nós cair doente. Mas, meus irmãos, também fora desse lugar, nós não vamos desanimar da nossa fé. Meus irmãos, quando um pastor tira férias, né, isso não significa que ele pode agora, durante as férias, fazer aquilo que ele quer. Sim ou não, gente? Não. Então eu sou pastor, mas agora eu estou então 10 dias de férias em dezembro. Aí nesses 10 dias eu vou fazer tudo aquilo que eu não faço enquanto eu estou na igreja. Meus irmãos, não é assim que funciona. Se nós estamos aqui dentro, ou se nós estamos lá fora, e principalmente lá fora, nós não podemos desanimar da corrida da fé. Nós precisamos, meus irmãos, continuar correndo, não só aqui dentro, mas principalmente fora daqui. Só que, de novo, gente, a única forma disso acontecer é se nós
olharmos para Cristo. Porque o autor vai dizer, se vocês olharem para Jesus, vocês não vão se cansar e vocês não vão desanimar. E, meus irmãos, me chama muito a atenção, porque aqui no texto, no original, a palavra desânimo significa sem alma. Desânimo significa sem alma. E talvez, meus irmãos, nós emendamos na corrida desde o ano passado, e a gente continua correndo agora em 2024, desanimados. A gente continua talvez correndo sem alma. A gente até vem para a igreja. A gente não perde culto. A gente vem para a ceia. A gente serve. A gente canta. A gente prega. A gente ensina. A gente cumprimenta os irmãos na porta. Só que tudo isso sem alma. Tudo isso sem verdade. Tudo isso sem inteireza, meus irmãos, de coração. Mas a corrida que Deus está nos convidando para correr nesse ano, Igreja Novo Tempo, é uma corrida com alma, é uma corrida com verdade, é uma corrida com inteireza, gente, de coração. Mas isso só vai acontecer se nós corrermos olhando para Cristo, se nós corrermos com Cristo. Porque, meus irmãos, à medida que a gente vai correndo com Jesus, a gente vai olhando para Ele, a gente vai recebendo dele, e nós vamos, meus irmãos, também correndo com Jesus e encontrando o nosso ritmo na corrida. Porque, meus irmãos, perceba, o texto não está falando de uma competição. Então não é, olha, vocês precisam ser os primeiros a chegar. Não, vocês precisam chegar. Todo aquele que chegar vai receber um prêmio. Todo aquele que chegar vai receber uma recompensa. Mas quem são aqueles que vão ser recompensados? Aqueles que não desistirem. Aqueles que não desanimarem no meio do caminho. Meus irmãos, não é uma competição para ver quem vai chegar na eternidade primeiro. Até porque se você quiser chegar antes que todo mundo, você tem que morrer hoje, Aí é com você. Então, meus irmãos, não é sobre chegar primeiro, é simplesmente, meus irmãos, sobre chegar. Igreja, o Evangelho não é sobre nós chegarmos primeiro, é sobre nós chegarmos inteiros. Porque, meus irmãos, muitas pessoas, na ânsia de chegar primeiro, não vão chegar na eternidade inteiras. E talvez vão ouvir de Jesus as palavras de Mateus 7:23. Eu não conheço você. Mas Jesus, eu cheguei primeiro. O meu canal no YouTube era o que mais tinha visualização. Jesus, eu era o pregador mais aplaudido da cidade. Eu cheguei primeiro, mas não chegou inteiro. Então, meus irmãos, nós vamos correndo com Cristo e nós vamos encontrando o nosso ritmo na corrida. Porque não adianta eu querer correr no ritmo do meu irmão e não chegar. De novo, gente, o importante é chegar. Pedro, mas olhando para todo mundo, parece que está o mundo todo na minha frente e eu estou atrasado. De novo, se pergunte quantas dessas pessoas vão chegar. Pedro, parece que eu estou lento demais, se comparado com outras pessoas. Meus irmãos, o importante é chegar. O importante, meus irmãos, é nós não desanimarmos. É nós não estarmos aqui somente por estar. É a gente não vir para esse lugar somente por vir. É nós não estarmos aqui ouvindo uma pregação só com o nosso corpo, mas a nossa mente vagando por aí e não recebendo, meus irmãos, a palavra de Deus. Gente, o Senhor está nos convidando nesse ano para que a gente possa voltar a ser inteiro na presença dEle. Jesus está insistindo com você para que você volte a fazer as coisas com alma, com sinceridade, com verdade. E aí, meus irmãos, olha que maravilha, naquele dia, além do Senhor nos dar força para correr,
naquele dia nós ainda seremos recompensados por Ele. Na antiguidade, quando os corredores corriam, tinha um pedestal que ficava no final da corrida. E nesse pedestal tinha uma coroa, que era a coroa que o vencedor recebia. E aí o que o autor de Hebreus está falando assim, olha, enquanto vocês correm, não tirem os olhos do prêmio. Enquanto vocês correm, não tirem os olhos da recompensa. Enquanto vocês correm, não tirem os olhos de Cristo. Porque as coisas da vida vão tentar o coração de vocês para que vocês tirem os olhos de Cristo. Só que vocês precisam olhar para o prêmio. E meus irmãos, a coroa que aqueles homens recebiam nas Olimpíadas, na semana seguinte, ela estava murcha, ela estava estragada. Só que, meus irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim vai receber uma coroa que não se estraga. Vai receber uma coroa que não apodrece. Só que, gente, a única forma de nós corrermos a corrida do jeito que Deus espera que a gente corra é olhando para Ele. Meus irmãos, um dia Jesus vai nos recompensar, e eu quero encerrar com isso. Um dia Jesus vai nos recompensar pela força que Ele mesmo deu para as nossas pernas. Um dia Jesus vai nos recompensar pela força que Ele mesmo deu para as nossas pernas. Não, Pedro, eu cheguei porque eu me esforcei, eu cheguei porque eu fui muito bom. Nunca foi sobre você e nunca vai ser. Na corrida inteira, Deus deu força para as suas pernas. E é por isso, meus irmãos, que nós vamos chegar. É dessa maneira que nós não vamos desistir, se nós corrermos a corrida olhando para o autor e para o consumador da nossa fé. Então, meus irmãos, eu espero que lá no mês de dezembro, que nós não tenhamos olhado nem muito para as pessoas, nem tanto para a gente, mas eu espero que todos nós tenhamos olhado muito para Cristo. E que ao olhar para Cristo, a gente receba o fortalecimento que nós precisamos para continuar correndo. Porque, meus irmãos, a corrida não acabou. Pelo contrário, ela só começou. Mas para a gente terminar, a gente vai precisar olhar para Jesus. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Eu quero então que você fique de pé no seu lugar para a gente poder orar a respeito disso. Salmos capítulo 73, versículo 26 diz o seguinte: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Meus irmãos, as nossas forças, a nossa força, ela acaba. A nossa animação, talvez, ela passa. Mas Deus é a força do nosso coração e a nossa herança para sempre. Então, meus irmãos, a mensagem hoje à noite é muito simples, olhe para Ele. Não tire os olhos de Jesus. Não corra por aí distraído. Você não está sem propósito. Você não está sem rumo. Nós temos, meus irmãos, um lugar para onde nós estamos indo. E a linha de chegada continua sendo Cristo. A linha de chegada, meus irmãos, continua sendo Cristo. E se nós perdermos isso de vista, a gente perde a corrida. Se a gente se encher de peso, a gente perde a corrida. Se nós não olharmos para a grande nuvem de testemunhas, a gente perde a corrida. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nós queremos orar a partir desse texto que nós lemos. E Jesus, nós compreendemos nessa noite, nós reconhecemos que é o Senhor quem está dando força para as nossas pernas e para o nosso coração, para que nós possamos correr em direção à eternidade.
Espírito Santo, é o Senhor que está fortalecendo o nosso homem interior para que a gente não venha sucumbir diante das nossas provas, diante das nossas lutas e diante das nossas tentações. Senhor, a nossa oração nessa noite é para que nós tenhamos nesse ano olhos fixos em Jesus. Senhor, talvez no ano que passou nós tenhamos olhado para tantas pessoas e para tantas circunstâncias e talvez por isso hoje o nosso coração está desanimado. Senhor, talvez por isso hoje nós estejamos fazendo as coisas para o Senhor sem alma, sem verdade, sem inteireza de coração. Mas Deus, nessa noite nós queremos comprometer o nosso coração com essa palavra. Jesus, nós queremos comprometer nessa noite o nosso coração com essa mensagem. Deus, nós queremos nessa noite nos apresentar como sendo a resposta para essa oração que nós estamos fazendo agora mesmo. Jesus, nós queremos correr a corrida não de qualquer maneira, nós queremos correr olhando para o Consumador, para o Autor e para o Consumador da fé, que é Cristo. Senhor, não é uma competição, o Senhor não está vendo quem de nós vai chegar primeiro, o Senhor deseja que nós cheguemos inteiros. Então, Senhor, nessa noite nós pedimos mais uma vez, tenha o nosso coração. Senhor, não tenha apenas o nosso domingo. Jesus, não tenha apenas as nossas quintas-feiras. Pai, não tenha somente os nossos dias onde o desespero bate na nossa porta e aí nós nos lembramos de Deus, aí nós lembramos que existe alguém assentado sobre o trono. Não, o Senhor está assentado sobre o trono do universo todos os dias das nossas vidas. E o Senhor vai continuar nesse lugar todos os dias das nossas vidas. Então, Senhor, que nesse ano nós possamos nos lembrar daquilo que verdadeiramente importa. Senhor, que nesse ano nós possamos correr a corrida com perseverança. Que nós possamos, Jesus, te amar durante toda a nossa existência. Para que, Senhor, quem sabe um dia a nossa vida possa ser contada com a vida daqueles que te amaram até o fim e hoje estão nessa grande nuvem de testemunhas. Jesus, eu oro para que cada pessoa que está aqui possa amar a Deus durante toda a sua vida. Senhor, que a nossa maior herança para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa descendência. Senhor, que a nossa maior herança, que o nosso maior legado para a nossa geração seja sermos pessoas que amaram a Deus até o fim das suas vidas. Deus, que um dia alguém possa olhar para a nossa história e pensar, ele amou a Deus até o fim, ela amou a Jesus até o fim, e eu também quero ser esse tipo de gente. Senhor, que a nossa história possa dar esse testemunho a respeito de Jesus. Porque nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que avançam, daqueles que vão até o fim, não com a nossa força, mas com a força de Deus em nós. Nós iremos completar a carreira e nós iremos terminar a corrida. Então, Espírito Santo, que eu e que os meus irmãos sejamos fortalecidos nesse tempo com a força de Deus em nós, em nome de Jesus. Amém.